E aqui no CFA Play seguimos viajando pelo Brasil, mostrando histórias que comprovam como a administração profissional pode transformar cidades e impactar diretamente a vida das pessoas. E a nossa quarta parada é aqui, em Paragominas, no interior do Pará. Uma cidade amazônica que tem apostado em planejamento, gestão pública eficiente e o uso estratégico de dados para construir um futuro melhor para a população. E é justamente aqui que vamos conhecer como os 10 anos do Índice CFA de Governança Municipal, o IGM-CFA, ajudam gestores públicos a entender desafios, corrigir problemas e melhorar indicadores fundamentais da administração pública. Fundada na década de 50 pelo mineiro Célio Rezende de Miranda, Paragominas é uma cidade amazônica, cujo nome surgiu da junção dos estados de origem de seus pioneiros, Pará, Goiás e Minas Gerais. O crescimento do município está diretamente ligado à abertura da rodovia Belém-Brasília, responsável por impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Diferente de grande parte das cidades paraenses, que nasceram a partir de missões religiosas ou colonizações portuguesas, Paragominas foi planejada em plena floresta amazônica e hoje busca consolidar outro diferencial, uma gestão pública cada vez mais profissional e estratégica. Paragominas no Pará é uma cidade que nasceu da construção da Belém-Brasília. A JK passou no meio da mata com essa estrada em 1960 e o município nasceu em janeiro de 65. E tem uma história muito rica, principalmente por empreendedores que vieram de vários estados do Brasil e um povo muito trabalhador. E os resultados deste trabalho começam a aparecer nos indicadores. Segundo o IGM-CFA, Paragominas apresenta avanços importantes em áreas ligadas à transparência, incluindo o selo Diamante de Qualidade em Transparência pelo Programa Nacional de Transparência Pública da Tricom. O município alcançou nota máxima nos indicadores de transparência e disponibilidade de informações públicas, além de se destacar na capacidade de investimento da administração municipal. E eles tiveram planejamento. Isso foi bem estudado dentro de Paragominas, a mudança de comportamento, não só da classe política, mas da sociedade em si. Foi um trabalho exaustivo, tem alguns exemplos que a gente cita muito isso. Paragominas entrou e ganhou o prêmio de município verde, em 2008 para cá, e esse prêmio, inclusive, fez Paragominas se destacar mundialmente. Eles receberam prêmios internacionais por esse avanço. Vocês têm ideia do que é Paragominas hoje? Ele é referência, inclusive, entre os 144 municípios do estado do Pará. A gente, dentro dessa vertente que a gente caminha na administração com foco no planejamento estratégico, os nossos indicadores têm melhorado. E como eu trabalho numa transversalidade, dentro de um tripé, por exemplo, da proteção social, onde eu tenho a saúde, a assistência social e a educação, e esses indicadores eles são interligados, os nossos indicadores têm melhorado porque a gente tem trabalhado de forma integrada. Não basta só também eu planejar, eu preciso integrar e trabalhar em dimensões para que esses indicadores eles floresçam. O IGM traz o norte não só para os secretários, mas como prefeito, ou seja, para a gestão, sem dúvida nenhuma, é de muita importância para que os serviços sejam entregues com qualidade, com perfeição, o planejamento estratégico, né? Se você não tiver um planejamento estratégico para fazer uma boa administração dos recursos e da mão de obra, você não consegue entregar um serviço de boa qualidade. E aí você vai sofrer com o apelo da população, que vai sentir na pele uma má administração. O IGM-CFA funciona como um grande diagnóstico da administração pública brasileira. Isso você já sabe, né? A ferramenta avalia todos os municípios do país em 3 dimensões: finanças,
gestão e desempenho. Aqui em Paragominas, alguns dados chamam a atenção. Na saúde, a cobertura da atenção básica chegou a mais de 92% da população. Mas o levantamento também aponta desafios importantes que ainda precisam avançar aqui na região. A coleta e tratamento de esgoto seguem entre os principais pontos críticos do município. A cobertura de creches, os indicadores educacionais e indicadores ligados à segurança pública também aparecem como áreas que precisam de atenção contínua da gestão, além dos índices de mortalidade infantil e taxa de homicídios. Mesmo diante dos desafios, os dados mostram evolução em áreas importantes nos últimos anos. A cobertura vacinal do município, por exemplo, cresceu significativamente e chegou a 90%. O acesso à água tratada também avançou e hoje atende mais de 95% da população. Já os investimentos em educação colocam Paragominas próxima das metas consideradas ideais pelo índice. Nós estamos do IDH médio, já partindo para IDH alto. Nós temos o IPS interessante já também, mas no intuito de ter, por exemplo, na questão do saneamento, já temos 100% da água tratada potável. No esgotamento sanitário, em 13%, vamos agora para 27%. E nossa meta é que essa cidade, daqui a alguns poucos anos, possamos ter igual às cidades do sul e sudeste brasileiro, saneamento 100%, água tratada, e que tudo isso se traduz em qualidade de vida, que é a nossa meta. Para mim, é fundamental que o IGM possa ser disseminado em todos os municípios desse país. Os nossos gestores públicos, municipais, estaduais e da União precisam entender que nós temos uma ferramenta fantástica de análise e de planejamento para o crescimento dessas cidades em todo o território nacional. Em 2026, o IGM-CFA completa 10 anos, ajudando municípios de todo o Brasil a transformar dados em planejamento e gestão estratégica. A ferramenta funciona não apenas como instrumento para gestores públicos, mas também como mecanismo de transparência para a própria população. E quando a gestão pública aposta em planejamento, qualificação e administração profissional, quem ganha é a população. São serviços mais eficientes, investimentos mais estratégicos e políticas públicas capazes de transformar realidades. Porque administrar bem vai muito além de números. Significa melhorar a vida das pessoas. Já passamos por 4 regiões do Brasil, mostrando histórias que comprovam o poder transformador da administração profissional. E a nossa viagem continua. Aguardamos vocês no próximo e último destino do ADM em Pauta, aqui no CFA Play. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.